Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimenta o Silene, da equipe do programa. É uma alegria estarmos mais um domingo juntos para boas reflexões sobre a doutrina espírita. Nós vamos passar o microfone para a nossa querida Jane, para ela cumprimentá-los. Bom dia, gente, que tenhamos um domingo de muita paz. Hoje, quando abrimos a janela, não era nem 7 da manhã, já estava um sol. Nós pensamos, hoje vai ser quente, meu Deus, mas Deus nos abençoe que nós estamos aqui, né? 6h20, quando eu fui fazer minhas orações, porque eu levantei 6 horas, aí estava o sol já. Nossa, começando. De doer na pele, né? É, mas no primeiro momento, sempre do nosso programa, nós vamos ouvir a mensagem do momento.com.br. Usando nossa liberdade. O filósofo humanista Jean-Jacques Rousseau afirmava que a diferença fundamental do ser humano em relação aos animais é a sua faculdade de se aperfeiçoar. Enquanto as espécies animais estão aprisionadas ao seu instinto, o ser humano tem a liberdade de agir como desejar. Isso nos confere a possibilidade do uso do livre-arbítrio, justamente o que nos faz humanos, segundo Rousseau. E o uso do livre-arbítrio se constitui em um grande desafio para todos nós. Conforme usamos nosso livre-arbítrio, construímos os dias futuros. Por isso, com tranquilidade, podemos dizer que a exata situação em que nos encontramos hoje é o resultado da maneira como nos servimos dessa nossa liberdade de ação, nesta ou em outras existências vividas. Nossas conquistas morais e intelectuais, nosso universo emocional e nossas capacidades cognitivas são frutos de esforços e decisões tomadas em nosso caminhar. Por essa razão, é importante refletirmos como estamos nos servindo dessa nossa liberdade de agir. Conforme escreveu o apóstolo Paulo, tudo nos é permitido. Contudo, como ele mesmo completou, nem tudo nos convém. Isso porque sempre teremos de arcar com as consequências de nossas ações. Importante nos perguntarmos como temos utilizado o tempo que a sucessão dos dias nos oferece. Temos aplicado de maneira produtiva, ilustrando a mente, ou apenas desperdiçando-o em horas vazias e preguiçosas? O que fazemos com o corpo saudável de que dispomos? Temo-lo transformado em fonte de prazeres e gozos fugidios, ou em instrumento de construções sólidas? Como utilizamos nossos recursos financeiros? Para uso e proveito exclusivo, ou conseguimos compartilhar em forma de riqueza social, enriquecendo o nosso entorno? Como estamos agindo nas posições de mando e poder que assumimos nas organizações sociais, na empresa ou no campo da política? Temos sido tiranos insensíveis, buscando privilégios exagerados, ou nos preocupamos em sermos justos, honestos, fomentando o bem-estar geral? Lembremos que a largueza da liberdade que temos, a amplitude das nossas ações, está diretamente ligada à responsabilidade que assumimos.
e lembrando as lições do mestre amigo, cada um de nós deverá dar conta da própria administração. A administração das suas ações, do seu tempo, dos talentos recebidos, das horas vividas. Estejamos atentos ao uso das possibilidades que nos surgem no âmbito da nossa liberdade de ação. Por outro lado, se os recursos hoje nos parecem parcos, se pouco podemos fazer, pensemos que possa se tratar de convite da vida para refletirmos sobre aquilo que malbaratamos ontem. Afinal, de um modo geral, as carências do hoje são bons indicadores do mau uso da liberdade do ontem, próximo ou remoto. Reflitamos, portanto, antes de qualquer ação ou decisão. Pesemos prós e contras, considerando que cada dia na existência terrena é oportunidade renovada de refazer caminhos e reformular atitudes. Somos seres dotados de razão, seres dotados de moral. Que nosso proceder seja condizente com o bom senso, com o bem, com o que seja para benefício de todos. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Pois é, né? O assunto de hoje é um assunto que a gente deve refletir profundamente. Relembrei aqui o programa de 2007. Nossa, um tempão já. Que a gente falou sobre a liberdade e o livre-arbítrio, porque quando se fala de liberdade, se fala do livre-arbítrio. Apesar que ele começa a mensagem falando que, diferente dos animais, nós temos a razão e a possibilidade de evolução moral, né? Então, essa possibilidade entra direto já nesse livre-arbítrio que nós temos que desenvolver em nós, né? Positivo no amor. Então, a gente vê que, se analisarmos fisicamente nós mesmos, os nossos filhos, a gente vai podando esse livre-arbítrio e vai soltando de acordo com o crescimento deles, com as possibilidades. Até eles não saberem tomar banho direito, a gente vai dando banho neles até que eles aprendam a tomar, né, a se lavar direito, a sua higiene, a mexer no fogão só quando ele já está mais crescidinho, né, que já tenha mais responsabilidade de saber que tem que desligar o fogo, como ligar. Então, a gente vai dando uma certa liberdade física nas coisas da nossa volta para os nossos filhos. Assim também acontece conosco na questão da moralidade, na questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio nosso é um problema sério, porque nós estamos numa fase ainda muito atrasada e a gente acha que o outro tem que rezar pela nossa cartilha. A gente acha que a gente está certo, então ele tem que fazer o que a gente quer, não é verdade, Joane? Exatamente, a pessoa confunde, né, liberdade com todos os direitos. É verdade. Mas a liberdade está vinculada aos deveres. É isso aí. Então, a gente vê nos livros de Leon Denis, a gente vê na Revista Espírita, o livre-arbítrio é uma conquista de cada um. E o livre-arbítrio, ele está diretamente ligado, estou dizendo assim, o livre-arbítrio correto, certo? Ele está diretamente ligado à nossa evolução moral. A capacidade que a gente vai desenvolvendo de ser solidário, de ser fraterno, a gente vai tendo amor pelo próximo, esse livre-arbítrio vai se tornando luz e a gente vai ficar mais compreensivo e não vai exigir do outro, vai exigir da gente e não do outro. Então,
essa falha dos pais para com os filhos e dos amigos para com mutuamente, essa falha precisa ser colocada. A doutrina chama muito, muito a esse respeito. Ela nos chama a regularizar essa questão, nos ensina, nos dá assim subsídios para que a gente possa analisar, porque liberdade completa mesmo é só quando a gente for espírito puro, né? Que a gente vai trabalhar em nós essa liberdade, essa luz, porque a gente acende luz no nosso espírito, no nosso ser. Ô Silene, essa sua afirmativa me fez recorrer aqui ao Livro dos Espíritos, a questão 833, que o Allan Kardec pergunta assim: há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? Liberdade absoluta? Os espíritos respondem: é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilá-lo. Olha só que resposta extraordinária, né? Quer dizer, é o pensamento, mas mesmo o seu pensamento, ele está sujeito a ser percebido pelos seus mentores e pelos seus inimigozinhos, né? Que estão ali de olho. Então, se você der uma brecha nesses pensamentos e não vigiar e orar, você pode se tornar um espírito com grilhões com outros que te cobram de algum passado distante, né? Então, é uma liberdade total, relativa ao mesmo tempo, porque você tem que se vigiar bastante, né? O Leon Denis, no Problema do Ser Disciplinador, ele diz o seguinte sobre o livre-arbítrio: livre-arbítrio é a extensão da personalidade e da consciência. Para sermos livres é necessário querer ser, fazer esforço para vir a ser, libertando-nos da escravidão da ignorância, das paixões baixas, substituindo as sensações e os instintos pela razão. Então, olha só como o livre-arbítrio é diretamente ligado à nossa evolução moral, à nossa racionalidade bem dirigida. No livro O que é o Espiritismo, na página 128, isso é no que eu tenho em casa, né? Tem o homem livre-arbítrio, ele está sujeito à fatalidade. A resposta: se a conduta do homem fosse sujeita à fatalidade, não haveria para ele nem a responsabilidade do mal, nem o mérito do bem que pratica. Toda punição seria uma injustiça. Toda recompensa, um contrassenso. O livre-arbítrio, quer dizer, as escolhas que o homem faz, tá? É uma consequência da justiça de Deus. É o atributo que a divindade imprime ao homem, né? E o eleva acima de outras criaturas, que são os animais. E isso é tão real que a estima dos homens uns pelos outros baseia-se na admissão desse livre-arbítrio. Quem por uma enfermidade, loucura, embriaguez ou idiotismo perde acidentalmente essa faculdade, é lastimado ou desprezado. O materialista que faz todas as faculdades morais e intelectuais dependerem do organismo, reduz o homem ao estado de uma máquina. Sem o livre-arbítrio e, por consequência, sem responsabilidade do mal e com mérito do bem que pratica, como vai ser assim? Não é verdade? Ele não faz nada. Então, o livre-arbítrio é um começar a andar de mãos dadas para desenvolver o amor, para desenvolver a solidariedade, para sair do egoísmo e atingir
a humildade, né, Jane? Nossa, isso é a evolução do ser. E ainda do Leon Denis, nós temos dentro desse livro Problema do Ser, Destino da Dor, o Leon Denis é magistral, né? É verdade. Ele é conveniente todos lermos, viu, gente? É uma filosofia poética e dentro de um conhecimento brilhante. Ele diz assim, ó, o espírito, que somos nós, só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais que lhe são externas se tornem internas e conscientes pelo próprio fato de sua evolução, quando a pessoa adquire essa noção de que ele precisa respeitar o seu semelhante, não importa se existam leis humanas para constrangê-lo, mas sim porque ele sabe que é o certo. No dia em que ele se penetrar da lei e fizer dela a norma de suas ações, as leis divinas, viu, gente, de respeito ao próximo, terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo. Daí em diante já não precisará do constrangimento e da autoridades sociais para corrigir-se. Ele não vai precisar mais das leis humanas, porque ele já alcançou a moralidade, ó. E dá-se com a coletividade o que se dá com o indivíduo. Um povo, olha, gente, isso aqui é espetacular, ó. Vamos prestar bem atenção, ó, porque falam tanto de liberdade hoje. Um povo só é verdadeiramente livre, digno de liberdade, se aprendeu a obedecer essa lei interna, lei moral, eterna e universal, que não emana nem do poder de uma casta, nem da vontade das multidões, mas de um poder mais alto. Sem a disciplina moral que cada qual deve impor a si mesmo, as liberdades não passam de um logro. Tem-se a aparência, mas não os costumes de um povo livre. A sociedade fica exposta pela violência de suas paixões e a intensidade de seus apetites a todas as complicações, a todas as desordens. Olha só. Então, quer dizer, a pessoa acha que tem direito a todas as liberdades possíveis, a fazer tudo o que quer, e esquece do respeito ao seu semelhante, que tem que ser o seu freio. Aí vem a desordem, o caos, né? Cada um fazendo o que quer, não dá. Nós temos que ter o respeito ao próximo. Tudo aquilo que quereis que vos façam, fazei vós aos outros, disse Jesus. Então a gente tem que saber que a nossa liberdade termina onde começa do nosso próximo. Ó, eu achei também aqui no livro Problema do Ser, do Destino da Dor, quando ele estuda o livre-arbítrio, ele fala assim: a preparação das faculdades humanas que nós temos que fazer. Aí ele coloca assim, ó, libertação física pela limitação dos apetites, libertação intelectual pela conquista da verdade, libertação moral pela conquista e procura da virtude. Então veja bem, caímos na evolução moral, né, Jane? É a base de tudo, gente, é a base de tudo. A gente vê que nessas alturas a gente só escuta a turma falar assim, né? Meus direitos, meus direitos, meus direitos, agora nenhum dever. Como? A gente tem que pensar nos deveres. Se eu quero, por exemplo, ter uma vida melhor, vamos dizer, assim, menos braçal,
né? Porque geralmente quem não estuda pega os serviços mais pesados, né? Mas quem quer e tem oportunidade de estudar, ele vai querer se formar numa coisa que ele vai poder trabalhar. Hoje em dia é tudo né, através do computador, até trabalhando em casa, né? Então a gente vê que o estudo, a gente pensa assim, a pessoa não faz nada. Eu vejo meu filho, ele trabalha direto com o computador. E ele fala, mãe, estou cansado. Por quê? Porque é um trabalho de pensamento, de cabeça. Não é cansaço braçal, é um cansaço moral, né? Um cansaço de tanto pensar, de analisar, de resolver as coisas. É um trabalho, é um outro tipo de trabalho, mas é um trabalho também que cansa. E às vezes a gente fala, fulano está só no computador, não faz nada, não é? Então, porque a gente não conhece, mas cada um está na sua posição necessária para evoluir o país, evoluir, né, a firma que trabalha, etc, etc. Então, em tudo isso daí, a gente tem que ter o quê? Razão e livre-arbítrio. O livre-arbítrio e a razão andam de mãos dadas, né? Porque eu analiso, eu tenho que analisar, eu tenho que ter uma disciplina, né, correta. Quando a gente estuda a doutrina, é interessante, eu achei uma página aqui no livro Revista Espírita de 1868, umas cartas que Lavater recebia mediunicamente, olha, já naquela época, em 1798. Lavater não foi uma das encarnações do Eurípides Barçanufo? É isso mesmo, né? Então, ele era muito amigo da Imperatriz de Roma. E ele se correspondia com ela, porque ela era interessante. Eu nem sabia que tinha Não, imperatriz. da Rússia, desculpa. Da Rússia. E ele era muito assim ligado a ela, porque ela era interessada também pelas questões espirituais, né? Então, quando ele recebia uma carta de um amigo dele, muito amigo, desencarnado, ele pegava e escrevia para ela. Aqui no começo na Revista Espírita de 1868, em maio de 1868. E ele manda uma 6ª carta para ela. Eu tive procurando as outras, mas não achei. Eu achei assim, um resumo do que vinha a ser uma revelação, que é em 1866, em abril de 1866. Muito interessante também, mas não vem ao caso agora. Mas aqui nessa carta tem uma explicação desse espírito amigo de Lavater, que ele fala assim, o seu sentimento religioso nos atrai. O que quer dizer isso? O que é um sentimento religioso? É a crença em Deus, é a disciplina de oração, é a fé no coração, isso tudo, tá? Ele diz assim, sua impiedade nos repele, seu sentimento religioso nos atrai. Olha só. Então, o que quer dizer isso? Ele era um amigo, como se fosse um protetor do plano espiritual. Então, ele diz assim, que toda vez que ele estava bem, equilibrado, né, ele atraía esse protetor. Luz atrai luz. É engraçado isso. E ele fala aqui que quando a gente está bem, a gente acende luz. Jesus falava no Evangelho, brilhe a vossa luz. O que quer dizer isso? É você estar bem, tudo que você for fazer, você está contente, faz com boa intenção, você faz com alegria, você está cantando, você está ligado, cheio de luz, atraindo luzes. Os espíritos que vibrem na mesma situação são atraídos. Ao passo que quando estou nervoso, xingando, brigando, colérico, com vontade de vingança, ou então magoado com alguém, o que acontece? Eu apago essa luz. E o que faço? Repilo
Os de luzes não conseguem chegar até a minha vibração, não consegue. Eu repilo, eu mando ele embora. Ele não pode se chegar. Ele fala bem isso aqui, eu estou resumindo porque é bem extenso, mas é os pontos principais. Então, o que acontece? Ele diz assim: todo pensamento divino produz um raio de luz, que jorra do homem amante, que não é visto nem compreendido senão pelas naturezas amantes e radiantes. Olha que bonito isso, Jane. Então, as companhias espirituais somos nós que atraímos. Ai, que droga também, Deus esqueceu de mim, pá. Não é assim que a gente fala quando a gente passa por uma provação? Quando passa por um dia trabalhoso, uma época de muito raciocínio, muito trabalho, de muita tristeza, exigindo muito de nós? Ajoelha, faz uma prece, se liga com esses protetores, acende a luz no seu coração. Você vai, lógico que não vai desaparecer aquele momento, mas você vai ter forças, discernimento e inspiração da melhor maneira de agir. Tem que ser assim, tá? Então ele falou assim: com o desaparecimento do amor, essa luz se extingue. Ele não falou se apaga, ele falou se extingue, vai embora. Tá? Então, o que aconteceu? Vou resumir. Ele diz assim: num desses dias em que você estava sem luz, estava nervoso, estava aborrecido, ele apagou a luz. Eu fui repelido, eu não pude chegar até você. Mas como os que têm luz são atraídos por luzes, mesmo que a gente não conheça, nós somos atraídos. Ele virou e falou assim, ele coloca na carta: eu fui atraído por uma luz muito forte de um rapaz que estava rezando a Jesus Cristo, pedindo por uma família protetora dele, que estava passando por uma necessidade financeira e ele não podia ajudar. E ele estava ajoelhado em lágrimas, rogando a Jesus que ajudasse aquela família. Aí, de repente, ele falou: eu fui atraído para esse coração amigo e eu senti uma voz falando: as suas preces foram ouvidas. Vinha de Jesus, ele fala. As suas preces foram ouvidas. Ele levantou quando acabou a oração e disse que estava numa alegria no coração dele, assim, com um pensamento bem calmo, tranquilo, com fé que tudo ia se ajeitar. Então, esse amigo do Lavater falou que foi atraído por uma outra luz de uma moça muito rica, que ela orava assim: Senhor, me inspire a fazer a caridade como o Senhor fazia para as pessoas. Eu cheguei perto dela e falei para ela assim, ela conhecia o rapaz, porque aquele rapaz que estava orando era um rapaz que se preocupava com os pobres, e ela já tinha ajudado umas vezes, né? Então eu joguei no pensamento dela: por que você não ajuda aquele rapaz que faz tanto pelos pobres? Aí ela ficou com a imagem do rapaz no pensamento. Então fez uma cartinha bonita, pegou uma boa quantia de dinheiro e pediu para um funcionário dela entregar para esse rapaz que estava orando, o primeiro rapaz que estava orando pela família protetora dele, que se vê que criou ele, ajudou ele, e ele estava fazendo a prece por ela. Aí ele fala assim, o amigo do Lavater fala assim: e aí eu acompanhei com muita alegria, porque em menos de 1 hora o rapaz
caridoso estava levando dinheiro para a família necessitada que ele tinha acabado de pedir a Jesus. No fim, ele chegou na porta da família e escutou o marido, a esposa falar para o marido: ai, querido, será que Deus vai nos auxiliar nesse momento de aflição? Aí ele fala para ela: Ele vai nos auxiliar na medida em que nós auxiliamos o próximo. É a lei de causa e efeito, né? Eu faço, eu recebo. É dando que se recebe. Aí eles bateram na porta e foram lá e ele entregou o dinheiro. Aí o que eles fizeram? Eles se ajoelharam para agradecer a Deus a ajuda espiritual que tinha chegado. Nessas alturas, foi a moça, foi o rapaz, né? E todos eles abençoados pela oração, pelos espíritos, porque luz atrai luz. Agora veja bem, esse companheiro do Lavater, esse amigo do Lavater, ele jogou a mensagem para ela, fez ela lembrar desse rapaz dadivoso. Mas o livre-arbítrio de pegar o dinheiro, de escrever a cartinha, de mandar o empregado lá, foi dela. Ele não falou para ela: você vai fazer isso. Ele jogou a figura desse amigo. E ela teve a ideia. Então, ela usou positivamente o livre-arbítrio. Por quê? Porque ela estava rezando, ela estava em luz, ela estava com o coração acostumado a ligar a Deus. Eu achei essa história linda porque explica justamente isso. A questão da gente chamar os espíritos para nós. E a gente pensa assim: eu não tenho evolução, eu tenho tanta coisa errada, mas tem que pensar, como a Jane leu ali, o pensamento é tudo no Livro dos Espíritos. O nosso pensamento é livre. Você pensa o que você quer, ninguém interfere no seu pensamento. Só que o teu pensamento tem força. E essa força, ela vai, de acordo com a nossa vontade, ela tem uma figuração maior ou menor. Né? Uma rapidez, tudo. Então, se você está bem, está equilibrado, você está acendendo luzes. A gente acende luzes, sim, quando faz oração, quando você faz uma caridade, quando você está contente, né? Pode ser que a gente seja um pirilampo, mas você acende luz. Eu acho tão bonito também, lembrei agora, do final do livro Nosso Lar, quando André Luiz volta, que ele foi lá para a casa dele, ajudou lá o segundo marido da esposa dele se curar, que ele fluidificou a água, tudo tão bonito esse pedaço. Ele volta e ele viu uma claridade. E ele não percebeu que era dele. Ele começou: quem será que está me seguindo, né, Jane? Quem será que está me seguindo e tal? E no fim, os outros abriu a porta do Nosso Lar e os amigos dele vieram abraçá-lo, porque aquela luz que ele pensava que era de outro, era ele que tinha acendido no coração dele, pela caridade que ele fez de se libertar, né, daquelas amarras de família, de tudo, porque todos somos irmãos perante Deus, nosso Pai. É isso mesmo. Tem aqui do Leon Denis que a liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. Olha só, quanto mais elevado, mais responsabilidade, aí pode ter mais liberdade, né? É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Sem ela não seria mais do que um autômato, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura, segundo a natureza dos nossos atos. E nós sabemos que, de acordo com esse livre-arbítrio, com a nossa liberdade, também estão as nossas escolhas. E conforme nós escolhemos, as leis de causa e efeito vêm em direção a nós.
Se nós escolhemos bem, vamos sentir no nosso coração o retorno do bem que nós semeamos. Se escolhemos mal, um dia nós vamos ter que reparar esse mal numa encarnação ou na mesma, através do amor que cobre a multidão dos pecados ou através de dificuldades a serem vencidas. Com relação a essa situação, nós sempre gostamos de lembrar do nosso querido amigo Jerônimo Mendonça, que era um retrato das leis divinas, porque nós consideramos que ele foi um missionário da resignação e da consolação, porque cego, paralítico, teve que tirar os 2 olhos, ficou paralisado no leito, não mexia nada, dor no peito, que tinha que pôr 40 quilos de peso de areia, uma almofada, em cima do peito, usar 18 comprimidos de Zordil por dia. Ele era um fenômeno de resignação, consolo e alegria, porque ele escolheu fazer isso. Ele nos diz que se preparou durante muitos séculos para essa encarnação de dor e de sofrimento, mas ele se tornou um arauto da resignação, aquele que falava do amor, do bem, que consolava. As pessoas batiam à sua porta pedindo conselhos, pedindo consolo, uma inteligência superior. E recebia amigos de tudo que é lugar desse Brasil, pessoas que sabiam do trabalho que ele realizava em Ituiutaba, Minas Gerais, sabiam do trabalho que ele realizava no Brasil, sendo levado no seu leito e falando para muitas e muitas pessoas, em auditórios que às vezes cabiam 5.000 pessoas, ele lá na cama com alguém segurando o microfone e ele falando da bondade, do amor de Deus. Aí nós temos aqui umas trovinhas dele que nós achamos muito engraçadinhas, que nós vamos ler, porque ele era repentista. Ele fazia as trovinhas em 1 segundo, sabe? E tinha livro de poesias, era uma graça. E um dia ele estava sendo visitado pelo Roldão Tavares de Castro, que era um abnegado benfeitor na colônia dos Rancenianos de Marituba, lá do Pará. Jornalista, foi visitar o Jerônimo, que nesse dia estava bem inspirado nas trovinhas, né? O Roldão contou para o Jerônimo que, passando perto do Bradesco, ele viu um gatinho sendo chutado e pisoteado. Ele achou aquilo horrível. Penalizado, ele cuidou do gatinho, mas o gatinho tinha morrido e ele estava muito triste. Aí o Jerônimo, querendo alegrar, ele saiu com essa trovinha assim: alegra-te, meu irmão, mas alegra-te de fato. Não crês na reencarnação, terás de volta o teu gato. Mas o Roldão nos deu por vencido. Ele quis aproveitar aquele momento das trovinhas, ele insistiu, né? Jerônimo, você está brincando, mas eu estou realmente triste, horrorizado de ver pessoas que passam pisando num bichinho tão indefeso. Aí o Jerônimo retrucou imediatamente: esse povo de dinheiro acha esse povo muito chato. Por causa do seu cheque, acabam matando um gato. Isso aí é porque foi perto do banco, né? Aí o Roldão se lembrou de um seu cachorro de estimação, que se chamava Dario, que tinha morrido fazia 3 meses, deixando saudade. O Jerônimo saiu com essa: Roldão, meu amigo, não te entregues ao desvario, pois quando partires da terra encontrarás o Dario. Então, era uma atrás da outra. Aí, nesse instante, o representante da escola, o senhor Hélio Pacheco, telefonou para ele contando alguns problemas e o Jerônimo brincou. No telefone, gente, ele atendia, mas tinha alguém segurando, porque ele não mexia, né, os braços. Ele, na mesma hora, falou: alegra-te, meu irmão,
pois se hoje estás na escola, na próxima encarnação poderás ser diretor de futebol. Ele rimava tudo, né? Aí, nesse momento, entrou na sala a sua irmã e a abnegada enfermeira Eurídice, trazendo café e bolo para todos. Sob a língua do Jerônimo, ela colocou 2 comprimidos de isordil e, aguardando com carinho, serviu-lhe aos poucos café e bolo, que tinha que colocar na boca dele. Ele não mexia, né? O Jerônimo fazia pausas devido à taquicardia, e numa delas falou: se queres a tua paz, nunca, jamais faças rolo, para não sofrer como eu que estou comendo este bolo. Então, isso aqui, gente, é para nos mostrar que dentro do processo de livre-arbítrio existe uma responsabilidade de que você vai arcar com as consequências daquilo que você escolhe. E um dia você vai ter que reparar. Então, que possamos escolher o melhor, fazer o melhor de nós, para que a nossa vida seja uma vida de amor a Deus, de responsabilidade, que façamos o melhor. Olá, uma belezinha, né? Eu gosto dele porque tem também uma mensagem que você colocou nesse livro, que ele contou, que esqueceram ele no cemitério. Ah, engraçado demais, né? Conta a história pra nós. Ah, ele foi convidado lá, porque ele tinha uma voz maravilhosa, sabe? Ele cantava. Quando ele fazia palestras, que inteligência e conhecimento. A gente abriu o Evangelho e um trechinho, ele fazia palestra de 40 minutos, 45, era uma beleza. Diz que certa feita na região de Capinópolis, ali perto de Tuiutaba, ou em Monte Alegre, agora não lembro bem direito, que ele fez uma palestra inteirinha rimada em poesia, que ele estava envolvido pela Maria Dolores. E a palestra inteirinha foi em poesia, porque ele tinha essa facilidade poética, ele fazia poesia. E então, um dia, num velório de uma pessoa amiga, pediram para ele ir no cemitério fazer a prece na hora do enterro. Aí carregaram ele na cama, 2 amigos, um de cada lado, levaram ele lá no cemitério e ele fez a prece, enterraram a pessoa. Aí depois que faz isso, todo mundo vai indo embora, né? Aí ele cego, né? Estava lá na cama ortopédica dele, naquele cemitério, de repente ele escutou silêncio total. Não ouvia mais ninguém. Aí ele falava assim: ô Walter, Walter. Ninguém respondia. Walter era o amigo que tocava violão, né? Que era a dupla, um de pé e um deitado. Ele cantava e o outro tocava. O Walter tocava muito bem violão. E ele: Walter, Walter, ninguém respondia, aquele silêncio. Ele ficou ali. Aí chegou 9 horas da noite, os amigos lembraram: gente, cadê o Jerônimo? Cadê o Jerônimo? Ninguém achava o Jerônimo. Lembra: meu Deus, o Jerônimo deve ter ficado no cemitério. Tiveram que ir atrás do coveiro, atrás dele, para ele abrir o cemitério, para eles irem buscar o Jerônimo. Tinha esquecido dele lá. Mas quem falou que o Jerônimo se alterava? Ele contava essas coisas e morria de rir. E ele foi aquele exemplo de resignação que um dia no passado, quase 4.000 anos atrás, no Antigo Egito, cometeu umas falhas grandes, e como também Assírio, imperador Assírio, Cambises. Nossa, mas depois veio a razão, veio o descobrimento da responsabilidade, né, da consciência, porque tudo que a pessoa faz um dia ela tem que reparar. E segundo o apóstolo Pedro, baseado nos ensinamentos de Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados. Então nós temos certeza que nessa encarnação como Jerônimo, ele nem precisava passar por isso.
pelo modo como ele vivenciou o seu sofrimento. Mas ele pediu, porque ele queria ficar sereno e em paz consigo mesmo, e deu conta, foi vitorioso, porque ele semeou alegria, bondade, amor e consolação até a sua desencarnação. Sabe, Jane, às vezes a gente como conversou muito sobre livre-arbítrio e tal, e isso daí incide na nossa pessoa, individualidade. Mas um povo também tem a sua liberdade, tem que ter. E o que é o povo? É a somatória de todos os indivíduos, todas as pessoas que vivem naquela localidade. Então, nós temos que ter também, junto a essa questão do livre-arbítrio, também a responsabilidade nossa perante o povo. É a responsabilidade coletiva, né? Então. E aí eu encontrei também, dizendo assim, no problema do ser do ensino da dor, um povo só é verdadeiramente livre, digno da liberdade, se aprendeu a obedecer essa lei interna nossa, que nós temos aqui no coração, né? A lei moral, eterna, universal, que não emana nem do poder de uma casta, nem da vontade das multidões, mas de um poder mais alto. Então nós temos que nos ligar a Deus, que trabalhar em nós essa liberdade de ação, mas desde o momento que você não interfira na liberdade do próximo. Exatamente, é do próprio Leon Denis uma frase magistral, que ele fala assim: pobre do povo que se baseia em leis e não na moralidade do seu povo. Pois é, o que falta mesmo é a educação moral, né? Não é aquela educação de conhecimento, mas aquela educação que torna o homem bem, que faz uma criança se tornar um homem bem futuramente, né? Uma criança, digo assim, um homem no sentido geral, um homem ou mulher, né? Então, que a gente tem que trabalhar em nós. E o problema todo é que a gente esquece. Quando, por exemplo, acontece um crime, tá? O que a lei faz? A lei humana, que deveria ser. Então, assim, ó, ele pune mais aquele que idealizou e que não foi materialmente quem fez, né? Quem materializou aquele pensamento. E ele recebe maior punição do que aquele que realmente fez, objetivou aquela situação. A lei é essa, né? Aquele que idealiza uma coisa negativa, ele tem maior responsabilidade do que aquele que executou aquela coisa negativa, aquela ordem negativa. Então a gente tem que trabalhar em nós, sabendo que nós somos instrumentos de Deus aonde estivermos, que nós devemos ser dignos, honestos, trabalhadores, homens de bem, capítulo 17 do Livro dos Espíritos, homens de bem, né? Então, sede perfeitos, que a gente possa ser um homem de bem na nossa sociedade. Exatamente. Leon Denis nos coloca que tudo que se eleva para a luz eleva-se para a liberdade. Essa se expande plena e inteira na vida superior. E a alma sofre tanto mais o peso das fatalidades materiais, quanto mais atrasada e inconsciente é, tanto mais livre se torna, quanto mais se eleva e se aproxima do divino. Então, gente, grande é a nossa responsabilidade na atual conjuntura que vivemos, de nos tornarmos melhores, não importa o que esteja acontecendo no exterior de nós. O que estão fazendo? Vou fazer errado porque o outro faz? Não, isso é falta de consciência. Eu vou fazer melhor, não importa o que o outro esteja fazendo, porque isso é crescer, isso é amadurecer, isso é evoluir. Gente, para tudo na vida, tudo se resolve com oração. No grau de evolução que nós estamos, nós temos que pensar na oração, porque ainda somos espíritos muito atrasados
na nossa vida material. Os espíritos falam que nós somos espíritos ainda recém-nascidos, vamos falar assim. Eles não falam assim da palavra, mas que ainda somos muito atrasados, né? Mas é justamente isso, o mundo de expiações e provas. Nós estamos agora trabalhando em nós, né, a modificação moral. Já estamos tendo consciência do dever que devemos agir. Nós estamos chegando agora no final do nosso programa e nós queremos agradecer imensamente estarmos juntos, fazermos a nossa parte, né, no dia de hoje, vamos falar assim, no nosso estudo. Quer dizer, a boca que fala está mais perto do ouvido que ouve. É ele que tem que aprender, né, Jônia? Exatamente. Grande é a responsabilidade, né, de nós que estamos aqui falando, de nos tornarmos melhores a cada dia. Um abraço fraterno para todos. Até a próxima, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe e que façamos esse esforço pelo bem de nós mesmos, de melhorarmos a cada dia. Olá, amigos. Nós vamos dar continuidade a essa análise dos estudos científicos que evidenciam a possibilidade de nós já termos vivido antes. Na verdade, são estudos tão evidentes, como diz o próprio termo, que é impossível não crermos na reencarnação. A reencarnação, como dissemos no programa anterior, não é um dogma, é uma lei natural, a que todos têm que se submeter, nem que não acreditem. Faz parte das leis da vida. Assim como nascer ou desencarnar faz parte. Todo mundo sabe que chega uma hora a gente tem que deixar a vida física. Todo mundo já sabe que uma hora a gente vem à vida física. Hoje nós vamos dar continuidade ao raciocínio dos estudos do eletricista, engenheiro suíço Carl Miller, falando ainda sobre sonhos repetitivos. Porque eu vivenciei um fato aqui em Londrina muito marcante, muito interessante, muito profundo, quando o nosso amigo médico em Londrina, o Dr. Júpiter Viló Silveira, com a sua esposa Tânia, estavam fundando a Casa do Caminho. Nós começamos ali um grande aprendizado, fomos juntos, né, na Vilhar, onde ele alugou uma casa, começou a retirar crianças de rua e eu ia muito à casa dele. Normalmente na hora do almoço, para a gente pegar orientações para a noite, ver o que a gente ia fazer. Certa vez eu estava na sala de espera e tinha um senhor, já tinha mais de 80 anos, isso já faz 25 anos, já tinha mais de 80 anos, ele sentado, sereno. Aí ele olhou para mim e falou assim, perguntou, você é amigo do Júpiter? Eu falei, sou, nós somos amigos há bastante tempo. Ele falou, você também acredita nesse negócio de reencarnação? Eu falei, esse negócio de reencarnação eu acredito bastante. Ele falou, então eu tenho uma história para te contar que eu acho que vai te impressionar. Eu sou suíço e lá na Suíça, desde menino, eu sonhava muito com uma cidade do interior do Brasil. E eu sabia o nome da cidade, sabia como era essa cidade, sabia os detalhes dessa cidade e tinha muita saudade. Cresci na Suíça, casei-me, tive filhos e esses sonhos não paravam de se repetir. Um dia eu me aproximei de minha esposa e disse para ela, olha, estou indo para o Brasil. Você não é obrigada a seguir meus sonhos, literalmente falando, né? Seguir meus sonhos. Se quiser ir comigo, e quiseram, todos vieram. Salto, naquela época chamava Salto de Itu, perto de Sorocaba. Ele veio, desceu no aeroporto de Viracopos, aeroporto internacional, que já era perto. Pegaram ali um táxi, foram até a cidade de Salto, se hospedaram no hotel e foi ele voltando. Ele deixou as malas, pegou a esposa e os filhos e foi apresentar a cidade. Inclusive o lugar onde ele tinha sido enterrado. Ele sabia tudo. Então fica essa questão, como é que uma pessoa vai conhecer uma cidade que nem nós brasileiros conhecemos direito, chamada Salto, na época Salto de Itu, e ele lá na Suíça recordava com detalhes a sua existência através de sonhos que se repetiam. Então essa história realmente me marcou. Depois ele veio para Londrina, criou uma padaria que recebeu o nome do país de origem dele, ficou famosa e ainda é aqui em Londrina, a padaria suíça. Tivemos a oportunidade, anos depois, de conhecer uma sobrinha dele,
e com todos que ele contava essa história. Então esses são fatos que evidenciam a reencarnação. Já vivemos antes, é impossível não crer que aquela pessoa não conhecesse aquela cidade. Outro tópico levantado por Carl Miller é a aptidão, os dons, a genialidade. Então há criaturas que têm dons natos, é o corpo, é o cérebro físico. Então os espíritos superiores dizem que é do espírito, é uma bagagem espiritual que eles trazem, já construída ao longo de outras vidas. Nós estudamos um caso aqui do Brasil que foi bem divulgado, inclusive foi para o Fantástico, foi para o Jô Soares, que é o caso dos Sibelius. Tivemos a oportunidade de conhecer esse menininho, ainda bastante jovenzinho, 14, 15 anos, aqui na casa do seu Hugo Gonçalves, diretor do Lar Infantil Marília Barbosa, do jornal Imortal, onde a mãe dele e ele ficaram hospedados. Uma criança, um adolescente de uma alegria, andava sempre com 2 teclados, porque ele era hiperativo, ele não conseguia tocar com o teclado, ele tinha que tocar nos 2 ao mesmo tempo, né? E o interessante é que ele nasceu com dificuldades neurológicas. Até os 3 anos e 8 meses ele não andou. Mal falava. Ele andava rastejando de costas no chão. Então a mãe dele sofria muito. O marido dela, pai dele, trabalhava na universidade lá na Paraíba, em Campina Grande. E a mãe certa vez conta, inclusive ela nos deu uma entrevista para o Imortal, Dona Ginalda, ela conta que era 10 da noite, ela foi ao banho, e quando ela saiu do banho, ela escutou um barulho de piano. Ela foi à sala, o menininho que não andava e mal falava, estava sentado ao piano com 2 dedinhos tocando Assum Preto. E aí, em seguida, ele tocou a 40ª Sinfonia de Mozart, ali, na frente da mãe. A mãe entrou numa ansiedade, numa emocionante, ligou para o marido saiu da faculdade, veio ver o filho, que não saía mais do piano e nunca mais saiu. Mas ela conta que nessa luta, desses 3 anos e 8 meses, ela orava para Frei Damião, que ela era devota, chegou a escrever uma carta para o Chico, e ela disse que recebeu de Chico uma carta dizendo assim: não se preocupe, seu filho é um grande compositor que renasceu, logo ele dará concertos. E não deu outra, quer dizer, logo ele estava dando concertos, e até hoje, esses dias estive pesquisando na internet, ele tem 46 CDs já lançados, e ele faz tudo por caridade, ele faz tudo para donativo, ele dá shows, as pessoas pagam dinheiro, vai para as instituições da cidade onde ele dá o show, porque é uma pessoa que nasceu para servir, uma pessoa extremamente dedicada ao bem do seu semelhante. É uma alegria, é gostoso conhecer o Sibelius, parece que ele é sempre uma criança. Você não vê nele, mesmo depois que ele passou dos 20 anos, você não vê uma pessoa ficando adulta, é sempre um meninão. E um artista, uma pessoa que toca maravilhosamente bem. Convido vocês a entrarem, bote no YouTube, Sibelius Donato Tibério, ou Tibério Donato, se eu não me engano, e vocês peçam a shows, vocês vão ver ele dando shows. Quando ele tinha 8 anos de idade, o pai levou ele para assistir aquele grande músico, Arthur Moreira Lima, que apresentou um concerto. Quando terminou, o pai subiu para cumprimentar, ele foi junto e pediu para o Arthur Moreira Lima se podia tocar alguma coisinha. Imagina uma criança de 8 anos, depois de um concerto de Arthur Moreira Lima, pedir para tocar, é incomodar, né, gente? Mas não houve como falar em não. Dali a pouco ele estava sentando, dando um show que emocionou tanto o músico Arthur, quanto todos que ainda não tinham ido embora daquele anfiteatro. Ele deu um show, ele tocava músicas dificílimas com 8 anos de idade. Uma criança que com 3 anos e 8 meses ainda não andava, mas que já tinha informação de Chico Xavier, o grande médium do Brasil e do mundo, né? Dizendo: ele é um compositor reencarnado e ainda vai dar muitos shows. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida,
Uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.